Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Paz do Senhor, crianças, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Faz aí um dominguinho que a gente não se viu, né? Vocês tiveram aula com a irmã Marli. E eu iniciei hoje a nossa aula cantando que o nosso coração é tão pequenininho, mas que cabe dentro dele um Deus grandão. Porque hoje na nossa aula a gente vai falar de adoração a Deus. E o nosso coração aí é a principal fonte dessa adoração, amém? Bom, vocês perceberam aqui que a gente está com o mesmo painel, né? E até os nossos amiguinhos lá da nossa primeira aula vieram aqui para o nosso painel de hoje. Porque já que a gente está falando de comunhão, de adoração, por que não os nossos amiguinhos nos acompanhar aqui, certo? Mas antes de mais nada, vamos fazer uma oração para iniciarmos a nossa aula. Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia que o Senhor tem nos concedido, que o Senhor possa abençoar mais esta aula da Escola Dominical, visitando a cada lar nesta manhã. Obrigada, Senhor, por nos proporcionar essa tão grande bênção de ouvir e aprender a Tua Palavra. Por tudo te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. E hoje a nossa lição é a lição de número 3, que vai falar sobre um lugar de adoração a Deus. Qual é o lugar de adoração a Deus? Vocês sabem? Qual é o lugar que nós costumamos ir para adorar a Deus, pessoal? Nós vamos aonde? À igreja, exatamente. A gente tem um espaço físico, né? Um lugar onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Mas será que todas as pessoas vão à igreja para realmente adorar a Deus? A lição de hoje vai dizer que o verdadeiro adorador, ele adora a Deus em espírito e em verdade, né? E a vida dele é a fonte de tudo isso aí. O nosso versículo de hoje, para memorizar aí que vocês têm na revistinha, são: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Tá lá no Evangelho de João, capítulo 4 e o versículo 23, a parte B. Vocês perceberam que eu dei uma destacada aqui no versículo? O laranja eu coloquei para o Pai ali, de P maiúsculo, que está falando do nosso Deus. E eu coloquei aqui, ó, verdadeiros adoradores adorarão. Adorarão quem? Ao Pai, que é o nosso querido Deus. E o que? Este Pai aqui, que é o nosso Deus, ele realmente está procurando quem está adorando ele de verdade. Porque ele sabe de tudo, afinal de contas ele é onisciente, onipotente, onipresente. E a nossa lição de hoje vai trazer o texto bíblico que está lá no livro de Romanos, capítulo 12. Vamos abrir aí, pega a sua Bíblia, qualquer coisa você dá um pause no vídeo, pega a Bíblia porque eu gosto que vocês acompanhem a leitura junto comigo, tá bom? Primeiro a gente vai abrir no livro de Romanos, capítulo 12, a gente vai ler os versículos 1 e 2. E depois nós vamos fazer a leitura no livro de Atos, capítulo 16 e os versículos 25 e 33. Vamos primeiro para Romanos 12, vamos lá? Romanos capítulo 12 e o versículo 1 e 2 diz assim os versículos: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E vocês sabem que para a gente experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus aí, nós temos que estar na posição de adoradores de Deus. Mas o que é adorador, né? O que a Bíblia fala sobre adoração? Será que a Bíblia tem exemplos para a gente disso? Tem. A aula de hoje vai mostrar para vocês que 2 servos do Senhor no passado passaram por um momento muito difícil e mesmo assim eles não deixaram de adorar. Mas o que é adorar? Vamos ver aqui no nosso Você Sabia o que significa realmente adoração? Você sabia? Adorar a Deus, diferente do que muitos pensam, não é somente cantar ou tocar algum instrumento musical. A música é uma das formas de adoração. Quando queremos dizer que vamos adorar a Deus com música, falamos que vamos louvá-lo. Louvar é elogiar, aprovar, dizer palavras de exaltação. Nós também podemos adorar a Deus orando ou servindo a Ele com nossos talentos.
Prestaram atenção aí no Você Sabia? Então muita gente, quando você pergunta assim, o que é adorar? Ele fala assim, adorar é louvar a Deus. Mas segundo o que a gente viu aí no Você Sabia, não é só cantar ou louvar, né? Tem outras formas de você adorar a Deus. Você adora a Deus do jeito que você se comporta, você adora a Deus do jeito que você fala, você adora a Deus dando um bom testemunho, orando e louvando também. Afinal de contas, pessoal, louvar a Deus é elogiar a Deus, é exaltar o nome de Deus. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente canta uns louvores aí que fala que está exaltando a Deus e não está exaltando nada de Deus, está falando mais do ser humano do que do próprio Deus. Então, quando a gente fala assim, eu vou louvar a Deus, você sabe que você vai adorar a Deus de todo o seu coração, tá bom? Então, adorar não é só louvar, né, pessoal? Bom, vamos agora para o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, que é onde está a nossa lição de hoje. Vamos ver o que aconteceu com esses servos do Senhor aí que eu tinha dito há uns minutinhos aqui atrás, que adoraram a Deus diante de uma dificuldade. Abram a Bíblia de vocês aí no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Nós vamos ler os versículos 25 até o versículo 33, versículos 25 ao 33. Dá um pause aí no vídeo se for necessário, pega a sua Bíblia, encontra o texto bíblico e vamos ler junto comigo. Vamos lá? Atos capítulo 16, versículos 25 diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham, fugido. Mas Paulo chamou com grande voz dizendo, clamou, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Aí, o carcereiro rapidinho pedindo luz, saltou lá dentro, né, e todo trêmulo, né, porque ele tomou um susto, ele se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos entender aqui que os dois personagens que eu tinha dito para vocês há uns minutos atrás eram Paulo e Silas. O que aconteceu com Paulo e Silas? Eles estavam lá numa determinada cidade, falando de Deus, que a gente aprendeu isso lá na primeira aula, né? Que nós precisamos falar de Deus, ter comunhão, né? E falar de Deus. E aí, naquela cidade, tinha uma moça que era possuída por um espírito maligno. E essa moça tinha um espírito de adivinhação. Ela adivinhava as coisas. Só que algumas pessoas escravizavam essa moça, né? Eles usavam esse espírito de adivinhação que tinha na vida dessa moça para ganhar dinheiro. E aí, num determinado momento, o que aconteceu? Essa moça ficava seguindo Paulo e Silas lá pela cidade e as outras pessoas, né, que acompanhavam Paulo e Silas também, ficava falando, olha, esses dois aí são servos do Deus Altíssimo, esses dois aí são servos do Deus Altíssimo. E ela ficava insistindo nisso vários dias. E Paulo um dia se incomodou com aquilo, porque ele percebeu, apesar daquela moça estar falando a verdade, eles realmente eram servos do Deus Altíssimo. Porém, o espírito que estava nela não era o espírito de Deus, era o espírito de adivinhação. E isso já acende um alerta aí pra gente, ó, luzinha vermelha. Nem sempre tudo que parece é. Vocês viram que o inimigo usou uma artimanha dele para querer enganar as pessoas? Um espírito demoníaco estava na vida daquela garota. E apesar disso, ele estava falando a verdade. Mas Paulo, como um verdadeiro adorador do Deus Altíssimo, ele percebeu que aquilo que estava sendo dito pela boca daquela jovem não era o Espírito de Deus. E aí, no mesmo instante, ele repreendeu e, em nome de Jesus Cristo, ele expulsou aquele espírito da vida dela. E aquela moça ficou liberta. Aí, vocês lembram que eu falei para vocês? Que o pessoal, lucrava com esse espírito de adivinhação que tinha lá na vida daquela moça? O que aconteceu? O lucro foi embora. Por quê? Aquela moça ficou liberta pelo nome de Jesus Cristo, né? E agora ela não ia adivinhar mais, era nada, não é verdade? E aquilo acendeu uma ira naquele pessoal. E falou assim, peraí, vamos dar um jeito de pegar esses dois aí, né? E aí começaram a fazer acusações contra eles. E com tudo isso, eles foram parar aonde? Na prisão.
E aí foram dada a ordem ao carcereiro. Você sabe que o carcereiro é aquele que toma conta dos presos lá, né? Ó, coloca eles lá no interior, quer dizer, lá no fundo mesmo, lá daquela prisão, num lugar bem escondido, bem frio, bem gelado. Põe corrente daquelas grossas mesmo, põe cadeias, as cadeias eram aquelas, sabe, de madeira que os escravos usavam, né, que usavam para os escravos, tadinho, para prender eles, colocavam nos pés e tudo, tipo tronco, né, só tinha aquele círculo lá onde enfiava as canelinhas e ficava preso ali. Pois é, colocaram isso em Paulo e Silas também. E Paulo e Silas ficaram naquela prisão ali, junto com outros presos que lá já estavam. Mas aí vem o detalhe da nossa lição, a gente está falando o quê? De verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. E o verdadeiro adorador, ele adora em qualquer situação. Ah, e eu esqueci de falar uma coisinha. Antes deles serem lançados lá na prisão, sabe o que aconteceu? Ó, chicote. Eles apanharam muito e depois que eles foram lançados lá na prisão. Aí eu pergunto pra vocês, será que nos dias de hoje alguém levaria um tapinha só e continuaria sendo um verdadeiro adorador? Porque você sabe que tem aquele que fala assim, eu adoro a Deus, mas na primeira oportunidade ele está blasfemando. Ele está tendo atitude que não é de um verdadeiro adorador. Mas sabe o que Paulo e Silas fizeram? Ficaram ali naquela prisão, todo ensanguentado, porque imagina, deveria estar uns vergões horríveis, né, das chicoteadas que eles levaram. Eles começaram a cantar e a orar. A Bíblia fala que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, quando de repente teve um terremoto ali que, ó, tremeu tudo, abriu as portas das prisões, inclusive as correntes e todas aquelas cadeias de madeira que estavam prendendo eles lá, ó, se soltaram. Para você ver que eles estavam tão seguros, né, que o carcereiro estava, ó, dormindo. E quando ele ouviu aquele barulhão, que ele percebeu que o negócio estava diferente, ele entrou em pânico. Rapidamente ele sacou da sua espada e foi se matar. Mas Paulo, né, deu um grito, falou, não faça isso, estamos todos aqui. Vocês ouviram bem? Todos. Não era só Paulo e Silas. Todos os outros presos, que inclusive estavam escutando Paulo e Silas orando e cantando, estavam lá. Nenhum fugiu. E isso serviu de grande testemunho para a vida daquele carcereiro que imediatamente chamou os dois e falou assim, como que eu posso fazer para me salvar? E aí eles falaram o quê? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e a tua casa. Então, no momento que você crê em Jesus Cristo, todos os seus serão alcançados também. E a Bíblia vai falando que eles pregaram ali para aquele carcereiro e para a família dele também, né? E graças a Deus, muitas pessoas foram salvas através do testemunho daqueles servos de Deus. Por quê, gente? Porque eles fizeram realmente o papel de verdadeiros adoradores. E são esses que o Pai procura. São esses que Deus quer que realmente o adorem. E não aqueles que só falam e não fazem, não é verdade? Vocês perceberam que o envelope continua aqui, né? A palavra secreta de hoje está ali também. Você pode imaginar qual é a palavra secreta de hoje da nossa lição? Mas antes, deixa eu falar uma coisinha para vocês. A gente está vivendo em dias super corridos, né? Corre de cá, estuda, faz isso, faz aquilo. Aí você chega no final do dia e fala assim, nossa, tô mega cansado, tô esgotado, tô isso, tô aquilo. Cuidado, nós vivemos dias terríveis. Tudo num clique resolve a nossa vida. Corre na internet, pá. Corre no Google, clique. Vai lá no WhatsApp, clique. Manda um e-mail, clique. Então é tudo assim, pela tecnologia hoje, né? Pois é, mas isso está tirando o privilégio de se adorar a Deus. As pessoas não estão ficando só cansadas fisicamente, elas também estão ficando cansadas espiritualmente, porque não estão mais orando, não estão mais louvando, não estão mais buscando a Deus e reclamam de falta de tempo. É claro que está faltando tempo, né? A gente está se envolvendo em muitas mais outras coisas do que simplesmente em adorar a Deus. Porque Deus, ele cuida de todas as nossas ansiedades. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Sabe por quê? Você sabe por que você foi criado? Por que eu fui criada? Nós fomos criados por Deus para adorá-lo. Então se a gente estiver ocupando o nosso tempo com outras coisas e não estiver adorando a Deus, você sabe o que está acontecendo? A gente está fazendo uma coisa muito triste que é desobedecendo à vontade de Deus. Porque se Deus nos criou e a vontade dele é que sejamos verdadeiros adoradores e eu não estou fazendo isso, então eu estou desobedecendo e entristecendo o nosso Deus. Então, para a lição de hoje, vamos ser verdadeiros adoradores. E como que eu faço, irmã, para ser verdadeiro adorador? Sua mente. Abra sua mente. Deixa Deus tomar conta da sua vida e fazer uma mudança aqui dentro. A gente cantou do coração. E onde está o coração do ser humano? Aqui, ó. A nossa mente é o coração. É aquilo que determina o que você realmente pode ou não pode fazer, o que você quer ou não quer fazer. Tudo bem?
Vamos orar para finalizar a nossa aula? Espero que vocês tenham aprendido. E o desafio da semana é o seguinte: você vai fazer aí um coração bem bonito e colocar dentro dele: eu sou um verdadeiro adorador. E ao redor do seu coração, você pode fazer ilustrações ou frases bonitas. Por que você é um verdadeiro adorador? Eu adoro a Deus porque Ele me deu a vida. Eu adoro a Deus por quê? E aí você vai colocando várias frases ou até desenhos em volta desse coração que você vai fazer, tá bom? E manda aqui pra gente. Vamos orar encerrando a nossa aula? Senhor Deus, te agradecemos profundamente, Senhor, por este momento riquíssimo que o Senhor tem nos concedido. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores, aqueles que o Senhor realmente está procurando para te adorar. Ó Deus, obrigado pela nossa família, pela nossa saúde, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. E a cada dia mais nos ajude, Pai, para que nós não venhamos nos envolver com as coisas deste mundo, mas sim sermos sempre adoradores fazendo a Tua vontade. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Então, pessoal, mas antes de eu me despedir de vocês, vamos para a palavra secreta? Vocês descobriram aí qual é a palavra secreta da nossa lição de hoje? Vamos ver se vocês acertaram? Vocês lembram que da primeira foi comunhão. Vamos ver de hoje? Olá! Adoração é a palavra secreta de hoje. Bom, vamos fazer o seguinte agora? Vamos encerrar cantando mais um pedacinho daquele louvor lá? Que a gente iniciou a aula de hoje? Vamos lá? Cantando junto comigo, hein? Pode deixar eu cantando sozinha. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele